Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Hoje estou aqui em casa, tá um friozinho, bem friozinho mesmo, deve estar agora à tarde, finalzinho da tarde. Deve estar mais ou menos aí uns 14, 13 graus já. A gente tá na serra, né? Então é um friozinho maior. E a gente tem um unboxing para fazer de algumas suculentas que chegaram pra gente. Esse unboxing aqui é da Ju Suculentes, onde eu já comprei outras suculentas antes, de excelente qualidade, e ela me envia tudo muito bem. Olha como que vem. E todas as suculentas vêm com essa lã aqui em volta, para proteger elas dos possíveis impactos que possa ter durante o transporte. E a gente vai abrir agora uma por uma. Só para vocês terem uma ideia, essa daqui são alguns plugs que eu pedi, porque eu gosto de comprar suculentas um pouco menores, para que eu possa ver o desenvolvimento delas. E aí eu queria fazer um vaso com diversas suculentas da mesma espécie, para a gente fazer aqueles vasos grandes, bonitos que a gente vê na internet, principalmente no exterior. Como eu disse, algumas delas eu pedi em trio, para que eu pudesse fazer aqueles vasos. Vou mostrar algumas para vocês verem. Elas vêm, quando a gente fala que compra um suculenta em plug, ela vem desse jeito. Ela vem exatamente nessas caixinhas pequenininhas aqui, com esses favos aqui, né, que a gente consegue, esses alvéolos aqui, onde as suculentas geralmente são cultivadas. Essa daqui, ela é a mina fosca, olha como que ela vem, pedi 3 dessa daqui, ela é bem formada a suculenta, ela já vem no formato legal, ela vem do tamanho de plug, né, que é um pouquinho menor, mas a gente consegue ver a coloração dela, que é um rosa um pouquinho meio, com uma nébula em cima, e ela vem bem bonita, ela já vem na cor característica da planta. Geralmente quando a gente compra algumas plantas, principalmente plantas pequenas, elas ainda vêm com aquele aspecto jovem delas. Quando a gente compra suculenta em plugs, normalmente, ela já vem com o aspecto dela de adulta. Então a coloração dela é parecida já com essa, só que a gente vai fazer um vaso único delas. Essa daqui já é a Blue Star. Olha como que ela vem. Ela é mais pruinada essa planta, ela é linda essa planta quando ela cresce, ela fica bem grandona mesmo, e embora ela esteja em plug, olha isso daqui, a qualidade da planta já mostra que ela tem aqui um filhotinho junto com ela, mostrando que a qualidade dela, né, é excepcional. Ela foi muito bem adubada, o solo dela deve ter sido muito bem adequado e já vem com raízes aí se proliferando bastante, que a gente vai fazer o replante dela logo mais. Essa daqui já é a Lime Chili. A Lime Chili, ela é uma planta que ela cresce um pouquinho mais na vertical, né? E ela tem essas folhinhas mais verdes claras. E eu gosto bastante dessa coloração em suculentas, e eu quero fazer um vaso como só delas, para ver como que vai ser. E ela é um pouquinho pruinada também, né? E olha a quantidade de raízes que ela veio. Bastante raízes, né? Imagina um vaso só dessa planta aqui, e ela grande. Essa daqui já é a Atlantis. A Atlantis, ela tem a folhinha um pouquinho maior, um pouco mais larga. Quando ela cresce, a folha dela fica bem larga mesmo, né? Ela tem essa pontinha aqui, bem característica dela, desse castelinho árabe. Ela fica bem bonitinha. E esse verde dela fica um verde um pouco mais claro no centro e nas periferias fica um pouquinho mais escuro, o que dá para ela uma característica que é só dela, né? A gente comprou 3 dessas daqui, a gente vai fazer um vaso só delas também, e aí a gente vai mostrar como que fica o vaso. Desde quando a gente plantar esses plugs até o desenvolvimento, e depois a gente vê o vaso grande já, né? Essa daqui já é Mexican Podensis. Ela é verde no centro e a lateral dela é um roxo, né? Parece que passou um lápis em volta dela. Ela é muito bonita também. Pedi 3 dessa daqui. Gosto de fazer vasos em trio, em números ímpares, acho que fica mais harmônico. E essa daqui é uma das minhas prediletas. Ela é muito bonita quando cresce, ela até fica amarelada agora no outono. Essa daqui já é Echeveria longíssima. Acredito que é uma Echeveria essa daqui. Ela tem essas folhas todas pintadinhas. Conseguem ver? Que ela é verde escura, bem escura, parecendo uma Passo Doble, uma Dionysius, só que o verso dela, ao contrário da Passo Doble, por exemplo, ele é todo vermelho, ele não é pintadinho. Mas se vocês conseguem ver essa coloração, ela é muito bonita mesmo essa planta, adoro ela, gosto muito da Dionysius também, da Passo Doble. Eu não tenho a Passo Doble, só a Dionysius, mas essa daqui, acredito que seja alguma híbrida delas, né? Ela é muito linda essa planta, longíssima. Agora, uma planta que eu não tive muito sucesso até hoje. Tive várias delas, elas simplesmente despetalam. E eu tenho só, acho que 4 mudinhas que eu estou fazendo por folha. Vou colocar aqui para vocês verem como que elas estão. Espero que elas deem certo. Já estão quase no sol pleno e estão bem pequenininhas por folha, que é a Lovely Rose. Peguei 3
da Lovely Rose para fazer um vasinho, vou ter o cuidado triplicado com essas daqui. Ela é uma suculenta, para mim, pelo menos, de difícil cultivo, embora para muita gente ela é muito mais fácil. Ela tem essa folha bem pruinada, bem verdinha, né? Ela cresce tipo arvoreta, né? Conforme ela vai crescendo. Você tem que acostumar para o sol pleno dela, mas nem sempre dá certo. É a minha terceira, quarta tentativa com essa planta. Bom, vamos ver como que vai ser. Essa daqui é muito linda. Tenho uma só dela, que está em um dos meus vasos, está num vaso compartilhado, mas eu quero fazer um vaso só delas. E ela cresce muito rápido mesmo, que é a Lola. Vocês conseguem ver o centro dessa planta? Esse rosa claro, um rosa tipo quase água dentro dela, e ela permanece dessa forma, exatamente desse jeito quando ela cresce. Ela é muito simétrica, é muito harmônica, nossa, ela dá uma beleza pro vaso assim que é indescritível, principalmente quando ela tá grandona, porque ela fica exatamente assim, mais compacta, mais fechadinha, se a gente coloca ela em sol pleno, claro, em sol pelo menos 4 horas de sol, mas ela é muito linda, né? Vamos ver como ela vai ficar num vaso só dela. Essa daqui é outra planta muito bonita, ela é a Swallow. Olha o tamanhozinho dessa planta, olha o verso dessa planta. Vocês conseguem ver que o verso dela é bem característico da Swallow, ela é todo pintadinho. Eu tenho uma só dela, que eu comprei em plug também, ela já tá maior, já tá um pouquinho maior do que essa. Ela é muito bonitinha, ela é muito simétrica também, e a gente precisa ter, principalmente agora no começo, um cuidado com ela. Mas depois ela já vai para sol pleno, normalmente, e ela é de muito fácil cultivo. Eu acredito também que ela seja aí um híbrido da Passo Doble, da Dionísios, porque ela parece bastante essas plantas, mas ela é de mais fácil cultivo do que essas outras duas, né? Pelo menos a Dionísios eu preciso tomar bastante cuidado com ela. Essa daqui eu nunca tive, primeira vez que eu tô tendo essa planta. É a Sarahime Botan. Acho que a Hime em alguma língua, acredito que japonês, significa princesa ou alguma coisa assim. E ela foi dado esse nome para ela. Olha que linda que é essa planta. Ela é muito bonitinha, não sei nada sobre ela, sei muito pouco, na verdade, sobre ela. Vou cultivar ela bem aos poucos, colocando ao sol. Já ouvi dizer que ela é de sol pleno, mas não tenho nenhum tipo de experiência com ela. Se vocês tiverem alguma experiência positiva, né, ou negativa, coloca aqui nos comentários pra gente saber, pra gente aprender também, porque a gente vai aprendendo sempre, principalmente com as plantas, elas vão ensinando muito com a gente de acordo com o cultivo. E isso depende bastante de cada clima. Por exemplo, o meu clima é um clima serrano, chove bastante, tem bastante umidade aqui, e o sol aqui também é um sol muito forte, muitas vezes é um sol forte, não é um sol tão ameno. Embora a gente tenha muitas árvores, que as plantas, muitas delas ficam entre folhas, né, entre os galhos, mas mesmo assim a gente tem que ter um cuidado maior. E por ser bastante úmido, eu reduzo bastante as minhas regas, porque sereno cai bastante. Inclusive, eu até vou fazer um vídeo só falando sobre sereno, orvalho, e a gente consegue mostrar claramente isso em cima das folhas. E as plantas se dão super bem com isso, mas a gente precisa restringir a nossa rega nas plantas, porque senão a gente vai encharcar o solo. Embora o solo seja bem drenante, a gente precisa espaçar mais ainda as regas. Então, sempre tomar cuidado com o nosso cultivo, onde a gente está, qual é o nosso clima, e aí sim a gente vai ter mais sucesso com elas. Com essa daqui, com a Sarahime Botan, ainda não tive experiência, vamos ver como que vai ser. Essa daqui já é City Fukumiyama. Também não tenho nenhuma experiência com ela, a primeira vez que eu tô tendo essa planta. Comprei em trio também, vou plantar elas juntas, por quê? Plantando as plantas juntas, já existem artigos científicos que mostram que as raízes auxiliam o desenvolvimento uma das outras, e a gente tem um melhor sucesso, inclusive e principalmente naquelas plantas que a gente não tem ainda experiência, né? Então, plantas que são um pouco mais delicadas, inclusive as variegatas, eu tenho mais sucesso quando eu planto elas junto com alguma outra planta que não seja tão de difícil cultivo. Por quê? Eu acredito que as raízes colaboram uma com as outras, e aí a gente consegue ter mais sucesso entre elas. Por exemplo, eu tenho o Saduncalavatum variegata. Ele sozinho, ele está tendo um desenvolvimento. Agora, quando eu coloco ele com outra planta, também é variegata, mas coloquei junto, já tem um outro desenvolvimento. A gente consegue ver que ele está maior. Eu acho que isso corrobora o artigo que eu já li, né, alguns desses artigos. Bom, essa daqui, eu já tenho ela. Ela é uma planta um pouquinho sensível. Embora ela seja muito comum, ela é um pouco mais sensível, tanto que eu comprei mais uma muda dela para que eu possa fazer um vaso separado e sempre ter duas, né? Porque quem tem uma, não tem nenhuma. Essa daqui é o Castelo Pai Vai. Ela é uma planta variegata, muito bonita mesmo. Ela forma uma arvoreta, parece um bonsai, muito pequenininho.
Ela é de fácil cultivo, mas se a gente tratar ela em meia sombra, se colocar em sol pleno, ela despetala. Se colocar na chuva, ela despetala completamente, principalmente na base. E o tronquinho dela, esse tronquinho aqui embaixo, parece que ele vai apodrecendo essa parte aqui. E aí a gente vai perdendo o controle da planta. A gente tem que cortar ele aqui em cima um pouco e replantar. Ele pega normalmente, mas a gente precisa ter muito mais cuidado com ele. Ela me mandou uma momoca de brinde. Ai, que linda essa planta. Ela é uma planta simples, relativamente simples, de facílimo cultivo, a gente pode manter ela no tempo. Tem algumas momocas aqui, mas essa daqui, ela tá um pouquinho mais, menos estiolada. As minhas estão um pouco estioladas, eu admito. Essa daqui não, porque o cultivo dela foi melhor, né? O cultivo dela foi mais a sol, acredito eu. E as minhas tem algumas que nem sol tá. Ela tá na sombra de árvores e elas vão muito bem, mas fica um pouquinho estiolada. Confesso que eu gosto às vezes dessa aparência dela, embora eu não goste muito de plantas muito estioladas, mas essa daqui tá bem compacta. Conseguem ver ela? Né? Momoca. Gente, essas daqui, pedi 3 plugs, na verdade não são 3 plugs, pedi uma planta, que ela já vem com 3 mudas, e da Albicans variegata. Muita gente me disse que é uma planta de dificílimo cultivo e tudo mais, mas no meu cultivo ela tá muito boa, ela vai muito bem. E eu coloquei ela até a meia sombra, o que fez com que ela estiolasse. Fui lá, decapitei ela, tô tentando fazer a muda dela e por enquanto tá indo tudo bem. Ela é uma planta super bonita, ela é muito bonita mesmo, ela é muito prolífica. Vocês conseguem ver a coloração dessa planta. Ela parece muito, ao meu ver, né, uma Joyce Tulot, só que com as folhas maiores e um pouquinho mais compacta, né? Ela é muito bonitinha mesmo. Peguei 3 delas e a gente vai fazer um vaso só dela, porque eu acho tão bonito aqueles vasos quando a gente vê principalmente no exterior, aqueles vasos grandes só de uma planta, e essa daqui, acredito que vai dar um efeito visual muito legal. Essa daqui também é uma planta relativamente simples, que é o Pérez de la Rose. Ela é uma planta super prolífica, só que elas gostam de ficarem plantadas juntinhas, umas com as outras, que aí a gente tem uma maior probabilidade de ter aquele vaso cheio, bonito, como a gente vê aí no exterior principalmente. Ela é muito bonitinha, super simples, uma planta baratinha e que ela dá um efeito visual num vaso muito bonito. Eu tenho diversas delas, só que espalhadas em outros vasos, e eu não queria desfazer, porque ela tá com um efeito visual bem legal. Aí eu comprei uma nova para fazer um vaso só dela. Essa daqui já é a Blood. Nunca tive essa planta antes, ela é muito bonita, pelo que eu vi no álbum, já vi ela grande, ela tem assim uma coloração avermelhada, com bastante pruína, o que me agrada muito. Vocês conseguem ver essa planta? Conseguem ver a lateral dela? Ela é muito bonita mesmo, e ela tem umas pintinhas também. Consegue ver? Parece que a pruína saiu dela, mas não, ela é assim. E eu achei isso muito bonito dela, e ela veio exatamente como estava no álbum. Esse sedum aqui, comprei ele porque agora a gente tá no outono. E no outono a gente sabe que os sedums, eles são mais do outono. Então eu falei assim, bom, não tenho ele, acho ele muito bonitinho. É esse daqui. Conseguem ver? É o sedum Jet Beats. Quando a gente deixa ele no sol pleno, principalmente, ele vai ficando com uma coloração preta aqui. Ele tá um pouquinho desidratado por causa do transporte, mas é assim mesmo. Já já ele retoma e eu quero ver ele quando ele ficar maior. Eu vou colocar aqui uma foto de como ele fica quando ele fica maior. Por isso que eu comprei ele, para vocês entenderem o quão bonito que é essa planta. Essa plantinha aqui é a Echeveria supia. Embora ela pareça muito um sedum, mas ela não é um sedum, ela é uma Echeveria. Olha que linda que é essa planta. Ela é muito bonitinha, em volta dela ela é bem rosadinha, ela fica com a folha mais gordinha também. Vou colocar uma foto aqui para vocês verem como ela fica, quando ela fica grande, e ela fica arvoreta, né? Isso tá me agradando muito, algumas plantas que ficam tipo arvoreta. E eu vou pôr aqui. E nunca tive essa planta, a primeira vez que eu tô tendo ela. Me falaram que ela é de fácil cultivo, pelo que eu vejo, não requer nenhum tipo de cuidado especial, mas aqui no clima de serra, vamos ver como ela vai se adaptar. Comprei outros 2 sedums que eu não tenho eles e que aparentemente eles são de fácil cultivo. Aqui a terra pegou um pouquinho em cima dele por causa do transporte, mas esse daqui vermelhinho é o sedum Stali. Não tenho muita experiência com ele, vou cultivar como eu cultivo os outros sedums. Os outros sedums eu cultivo eles quase a sol pleno, aí umas 4, 5 horas de sol e regas moderadas também. E esse daqui já é o Cedifolium. O Cedifolium é muito bonito. Nunca tive essa planta aqui, eu já tive, acredito que é a variegata dele, só que morreu rapidinho, não sei porquê também, e ele forma como se fosse um mini arbusto vermelho e verde. É de fácil cultivo, super tranquilo, nunca tive essa planta, eu quero um vaso só desse daqui.
Uma outra planta, super de fácil cultivo. Todo mundo tem, todo mundo fala para mim que já teve ela, que vende em supermercado por R$1,50 o potinho, mas eu não sei identificar lá no supermercado, tá? Isso a gente precisa identificar nossas limitações e partir aí para outras áreas, mas embora ela tenha sido baratinha mesmo, essa daqui ela é a Fantôme. Olha que linda que tá essa planta. Tá muito bonita, tá um pouquinho desidratada, mas mesmo assim ela mantém as características que eu conheço da Fantôme, só sei ver ela adulta, como ela tá agora. Quando ela é pequenininha eu não consigo ver ela. Ela é bem pruinada e ela é de facílimo cultivo, né? A Machiavelli é super comum. E só que eu não tenho ela. E aí eu falei assim, bom, deixa eu pegar uma de uma loja que já vai me falar o nome dela, vai ver certinho e vai ver provavelmente, né, de um tamanho maior que eu consigo já tirar folhas, fazer decapitação caso eu precise e já montar um vaso grande, né? Isso que é legal, você comprar uma planta um pouquinho maior que você já consegue fazer todas essas modificações na própria mudinha. Algumas você precisa plantar primeiro, esperar ela pegar para depois decapitar. Agora essa daqui, ela é a Zesta, ou Zesta. Ela é uma planta muito bonita, ela é totalmente vermelha. Vocês conseguem ver a coloração dessa planta? Ela parece que ela é pruinada, mas ela não é. Ela tem umas glândulas um pouquinho mais evidentes, então ela fica com esse aspecto de pruinada. É uma planta de facílimo cultivo. Ela tem esse castelinho árabe muito bem formado, que eu acho muito bonitinho numa planta. É a primeira vez que eu tenho ela também. Vou colocar ela na sol moderado por enquanto, entre árvores, depois ela vai para sol pleno para ela assumir a coloração dela mesma, porque ela é uma planta que ela fica muito vermelha, com várias pintinhas vermelhas, parece que foi feito em sala de aula, sabe quando a gente pega a canetinha vermelha e faz? Ela é muito bonita mesmo. Esse daqui é o outro Cotyledon, né? Cotyledon pendens. Ele fica lindo, a floração dele é maravilhosa. Vou colocar uma foto aqui para vocês verem a floração dele. Eu tinha um vaso desse cheio, muito cheio, e eu coloquei no final do dia no sol. Só que não esqueci, no outro dia veio o sol do meio-dia. Cozinhou o meu Cotyledon, cozinhou completamente. Ele não ficou nem levemente vermelho, ele ficou cozido. E aí eu perdi quase todo ele. Vou mostrar como tá o meu vaso atualmente dele. Tá muito feio. E aí eu comprei essa mudinha aqui para eu poder restabelecer esse vaso. Na verdade, ele é uma fibra de coco que fica pendurada. É muito bonito, ele é de sol pleno, só que eu não fiz a rustificação adequada da planta, o que me causou grande dano, né? Perdi praticamente a planta inteira. Bom, essa daqui já é a última. Essa daqui, ela é a Penharu. Penharu, ela é bem bonitinha, né? Ela cresce tipo arvoreta também. Eu acho essa planta muito bonita, muito simples e muito bonita. Vou colocar ela, comprei, né, um vasinho só que já vinha 3 mudinhas nela. Vou colocar ela primeiro na rustificação e depois no sol pleno. E vamos ver como que ela vai sair. Vou plantar cada uma delas e vou publicando nos shorts, né? Ou então naqueles videozinhos mais curtos. E vou publicando assim que for plantando elas. Mas elas já estão na caixa, eu acredito que quase uma semana. Por isso que elas estão um pouquinho desidratadas. Mas já já elas se reidratam e já voltam ao seu esplendor normalmente. Bom, gente, hoje o vídeo é esse. Já está escurecendo aqui. Vocês conseguem ver que já está ficando escuro aqui. As suculentas estão aqui no meu balaustre. Elvira, sempre fica aqui de guarda. Parece que vai entrar sempre alguém, mas ela é muito boazinha. E por hoje é isso. Obrigado por ter assistido. Se puder seguir a gente está começando ainda, mas a gente vai mostrando todos os nossos desafios com as plantas no dia a dia, tá bom? Brigadão, até mais.